Para a gente não esquecer que isso é uma prática do Cego São Paulo, né? Só para a gente lembrar de vez em quando, não é uma prática assim, aleatória, nada, é uma prática do Cego. Então tá, então vou compartilhar. Desativar o som de todo mundo. E vamos então. A gente, primeiro vamos trazer um pouco a consciência para o corpo, para esse momento, para o lugar onde a gente está. Então, a gente pode cultivar a conexão com o Guru Rinpoche e fazer a prece das 7 linhas, pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche, para que a gente possa usar esse nosso estudo, essa hora e pouco do nosso estudo, para que a gente possa realmente transformar nossa mente, que a gente dê um passo a mais na direção da iluminação. Hum. Na fronteira noroeste do país de Geórgia e no coração de pólen de uma flor de lótus, se obteve o mais excelente e maravilhoso sítio. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto século de daquins. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda meus sítios. Om Agi Yugi Nurjan Pema Gesa Dompola Yatsen Chogi Nodrunye Pema June Shisuda Kodu Kandro Mampe Kor Chechi Jesu Dagruchi Jinje Lapchi Shekso So Guru Pema Siddhi Om Agi Yugi Luchan San Pema Gesar Dompola Yatsen Chogin Adrunye Pema June Shesoda Kodo Kandro Mampe Kor Chechi Jesu Dagruchi Jinje Lapche Jesus Guru Pema Siddhi. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodam Sochi Chonama Jancho Bado Dagni Kapsuchi Dagi Jinso de Personanchi Rola Penti Sanje Drupashu Sanje Chodam Sochi Chonama Jancho Bado Dagi Kapsuchi Dagi Jinso de Personanchi Rola Penti Sanje Drupashu. Deixa só a nossa mente descansar, aberta. Presente. Procura trazer uma qualidade de amorosidade, de abertura, de calor. A sua própria presença conectada com o Guru Rinpoche, infundida pelos votos de Fuji Bodhicitta. Vamos só descansar um pouquinho. Deixar a mente repousar.
presente nessa conexão.
Tá, amores, vamos dar sequência aqui. Nosso estudo, a gente está no livro físico. A gente está na página 178, do Insight, Experiência Direta do Absoluto. Eu vou compartilhar o Word aqui. Deixa eu só soltar o microfone de vocês. Se vocês queiram falar alguma coisa. Então, a gente está nessa parte, né, final do livro. Então, o Lama, ele nunca perde a chance de falar sobre o caminho todo, né? Seja qual for o livro que ele escreva, ele sempre fala um pouco do caminho inteiro, assim. Então, lembra que no começo do livro a gente estudou muito tempo que ele passou explicando as práticas de Shamatha. Daí a gente começa já com uma coisa, começa explicando um pouco do aspecto de sabedoria, né? Daí Shamatha, daí ele passa para os 4 incomensuráveis, e agora ele vai encerrar com falando um pouco sobre as práticas de Vipassana, ou sobre a compreensão da natureza da mente, sei lá, o nome que a gente quiser chamar, ou prática de insight, né? Então, nós estamos na metade do capítulo, mais ou menos. Vamos lá. Então, do insight, a experiência direta do absoluto. Então, o que significa autoexistência? Quais são os critérios para determinar o que é e o que não é autoexistente, ou seja, existente por si só, né? E como isso é útil na prática. Os fenômenos podem ser autoexistentes ou podem existir como eventos relacionados de forma dependente. Vamos ver como essas duas afirmações se interrelacionam. O termo evento dependentemente relacionado tem um significado muito específico na filosofia madhyamaka, ou no caminho do meio. Se um fenômeno é um evento dependentemente relacionado, ou interdependente, né, como a gente costuma falar, seja um ser humano, uma galáxia, um estado mental ou qualquer outra coisa, há 3 maneiras pelas quais se pode dizer que existem como tal. Então, quais são as formas de interdependência, né? Primeiro, algo é um evento, um fenômeno, dependentemente relacionado, no sentido de que surge na dependência de causas e condições prévias. Por exemplo, a onda é uma sequência de eventos relacionados de forma dependente, porque se os meus pais não existissem, eu não estaria aqui. Quer dizer, eles estavam aqui primeiro e eu sou um produto da união deles. Esse é o significado. A precede B, e se A não existisse, B não poderia existir. Se algo é autoexistente, quer dizer, existente por si só, a palavra em inglês, a tradução está certa, mas fica esquisito, mas o sentido é que existe por si só, né, de uma forma independente. Então, se algo é autoexistente, então não precisaria de nenhuma causa ou condição precedente. É simplesmente assim que o termo autoexistente é entendido nesse contexto. Self-existent mesmo, em inglês, né? Então, é isso, como se alguma coisa pudesse existir sem nenhuma causa e condição, por exemplo, né? O segundo aspecto de ser um evento relacionado de forma dependente diz respeito à relação entre as partes e o todo, ou entre as qualidades de um fenômeno e aquilo que porta essas qualidades. Então, qualquer fenômeno que possa ser postulado como existente tem componentes, tem partes, né? Se é um fenômeno físico, com uma localização definida no espaço, por exemplo, tem um lado anterior e um lado posterior. Tem dimensões espaciais e outras características. Mesmo algo que não tenha de fato dimensões espaciais, como o sentimento de bondade amorosa, pode ser descrito em termos de seus atributos. Qualquer fenômeno que possamos identificar tem componentes ou qualidades. Senão, como poderíamos identificá-lo? Então, por favor, me diga quantos Shimófilas existem na sua frente agora. Não tem ideia? Talvez haja trilhões deles rastejando para todo lado, mas você não sabe, porque primeiro eu tenho que dizer o que é um Shimófila. Não é nada, não é uma palavra, X, né? Temos de identificar seus atributos. Então, você pode começar a procurar e dizer, tem um aqui, né? Então, tudo que existe deve ter um atributo. Então, nós identificamos os fenômenos por meio de seus atributos ou componentes, sendo perfeitamente legítimo dizer que eles têm esses componentes. Por exemplo, um átomo tem um núcleo, tem um certo número de elétrons, tem uma carga. Essa é uma maneira apropriada e válida de falar. Um átomo é um evento relacionado de forma dependente, porque está relacionado e depende de seus próprios componentes.
Se você tirar seus elétrons, seu núcleo, sua carga e todos os outros atributos, não sobra nada. Da mesma forma, eu sou dependente da minha mente e do meu corpo. Se você destruir esse corpo, há um contínuo de consciência que segue, mas não é mais o Alan Wallace. O Alan Wallace morreu, restando um contínuo que compartilha algumas histórias com a história do Alan Wallace. Então, essa é uma segunda faceta da originação dependente. Se algo é autoexistente ou independentemente existente, né? Então é suficiente por si só, sem depender de quaisquer componentes ou atributos. Simplesmente é, por si só. O terceiro aspecto da originação dependente diz respeito ao papel da designação conceitual. No processo de identificação de algo, uma designação conceitual ou verbal ocorre. Nós designamos algo como um átomo, ou como um sentimento de bondade amorosa, ou como qualquer outra coisa. Nada está acontecendo ontologicamente nesse processo, quer dizer, nada está surgindo, está sendo criado. A identificação que faço de Cristina não traz a existência na realidade, mas experiencialmente, fenomenologicamente, identificando-a como Cristina, eu a extraio do que a está circundando. Visualmente, por exemplo, eu isolo dos padrões de cor do fundo, e agora a Cristina está visível, separada do chão, separada das roupas, reconhecível como uma pessoa que conheço há alguns anos. A identificação da existência de qualquer fenômeno precisa envolver uma designação conceitual. Ao dizer que algo existe, nós o extraímos daquilo que não é, quer dizer, a gente separa, né? A gente isola um objeto do que não é o objeto e designa aquele objeto de alguma forma, né? Dá um nome para aquilo. Então, os fenômenos em si não são autodefinidores, eles não existem, eles não exigem que nós os designemos de uma e apenas uma única maneira. O Lanvin faz várias brincadeiras com isso aqui. Não tem sei lá, uma garrafa famosíssima que chama garrafa por si só, né? Ela não está lá gritando, eu sou garrafa, eu sou garrafa. A gente que chegou lá e falou, você é uma garrafa. A gente designou, deu um nome para ela, mas o nome não estava lá antes de a gente dar o nome para aquilo, né? Então, isso é designação conceitual. Mas não é porque eu falei, aqui tem uma garrafa, que a garrafa surge do nada, né? Não é assim que acontece, não é a designação conceitual, não faz com que o objeto do nada apareça, né? Mas experiencialmente eu objetifiquei, quer dizer, eu isolei este objeto do resto das coisas que estão na minha mesa aqui, por exemplo, né? Falo, isso aqui é uma garrafa. Mas eu poderia falar assim, ó, isso aqui é uma mesa cheia de coisa em cima, que é o caso, né? Uma mesa cheia de tranqueira em cima aqui. Tem de tudo nessa mesa aqui, né? Mas quando eu pego alguma coisa da mesa, por exemplo, esse livro, né? Eu isolo do contexto aqui da mesa. Poderia dizer, aqui tá uma sala cheia de coisa dentro também, né? Então, a gente pode designar objetos isolando os objetos do que não é o objeto, né? Isso é a designação conceitual. Então, não é que ele passa a existir só porque eu falei que existe, porque a experiência acontece, né? O objeto é designado daí. Mas o rótulo já não estava lá, né? Só para eu falar o rótulo, né? A gente vai lá e designa. Então, eles não exigem que nós designemos de uma e apenas uma única maneira. Se fizessem, seriam autodefinidores. O papel da mente como designador conceitual seria, nesse caso, totalmente passivo, né? Só constataria alguma coisa que já estava lá. Mas os rótulos não estão lá. A gente atribui o rótulo, né? De fato, o papel da consciência, da nossa inteligência, da nossa memória, do nosso reconhecimento, é por natureza participativo. Eu poderia identificar qualquer fenômeno de várias maneiras diferentes. Escolhendo uma maneira, eu efetivamente desenhei limites em torno de um determinado conjunto de atributos. Se algo fosse autoexistente, desenharia seus próprios limites. Não dependeria da mente, né? Chegar e falar assim, isso aqui eu vou tirar dessa bagunça da minha mesa, falar isso aqui é uma garrafa. Estaria ali independente de mim. E se você fosse astuto o suficiente, reconheceria onde eles estão, né? Só constataria. Isso seria uma descoberta puramente objetiva, mas se algo é um evento dependentemente relacionado, os limites são maleáveis. Né? Dentro da linguagem do Lama Santen, é o processo de originação, de coemergência, né? O objeto surge junto com a mente que designa aquele objeto daquele jeito, sendo o processo de designação conceitual que imputa essas fronteiras.
definindo um fenômeno como tendo certos componentes e atributos. Então, são essas 3 maneiras que as coisas surgem por dependência, por interdependência, né? Então, causas e condições, partes e todo, e designação conceitual. São as 3 formas de originação dependente, né, que a gente reconhece. E justo porque são dependentemente originados, são vazios. Então, uma forma de olhar para a vacuidade, né, é compreendendo a originação dependente. Quem não compreende a originação dependente não compreende a vacuidade e vice-versa. Então, fica um pouco mais ao alcance, né, da nossa compreensão, parece. Então, a coisa mais louca de a gente pensar isso, eu estava lendo hoje, deixa eu ver se eu consigo... Eu devo até ter grifado esse aqui. Estou estudando um livro maravilhoso do Diego Khenze Rinpoche, sobre as 37 práticas do Bodhisattva, né, que foi um ensinamento que o Lama Tsonga deu. E ele tem uma frase sobre corpo e mente que dá um arrepio, assim, sobre os agregados. Porque a gente também é assim, né? A gente passa... É como se a gente passasse uma cordinha em volta e desse um nome. Então, o que a gente chama de eu, a gente passou uma cordinha em volta. Dos agregados, dos 5 agregados, chama de eu. É isso, né? E daí, por que o eu é vazio? Porque o eu é composto dos 5 agregados. Se tirar os 5 agregados, não sobra nada. Se tirar o corpo e a mente, sobra nada, né? Se tirar o corpo, sobra a mente, mas já, como o Lama deu esse exemplo, já não é o Alan Wallace, né? É um contínuo mental, é a consciência substrato. Deixa eu perguntar uma coisa aí. Fala, amorei. Quando você está falando de contínuo, pressupõe que você está falando em tempo. Um contínuo está dentro de um tempo. Dentro do tempo. E, portanto, dentro do tempo. E, portanto, se esse fenômeno é temporal, ele é um objeto. Agora, como é que pode ter uma consciência que seja um objeto se ela é vazia? Justamente por isso. Porque ela é dependente. O contínuo mental, ele ainda não é RIPA, né? A gente está falando da consciência substrata, não é dualista, né? Ela tem atributos, ela se manifesta, né? Então ela não é existente por si só, de uma forma independente. Por isso que se diz que ela é vazia. Ela é dependente, ela ainda está no tempo, inclusive, né? Ela está aqui no Sansara. Aqui, né? Tá no Sansara, com certeza. Deixa eu ver se eu acho frase aqui. Se eu não destaquei, eu não vou achar aqui. Seu corpo é composto dos 5 agregados e a sua mente dos vários tipos de consciências. O seu nome, ou a ideia do eu, é o rótulo afixado a essa associação momentânea dos dois. Não é de arrepiar isso daí? Então, assim, a gente acha que é muito definitivo, assim, muito de verdade. Jesus! Por que a gente não, de uma vez, não realiza isso, né? Porque a gente até... Mas a gente não realiza, né? Eu não sei, a gente não escuta os mestres falando. Mas olha só, o seu nome, ou a ideia de eu, é o rótulo afixado a essa associação momentânea de corpo e mente. A hora que o corpo... O eu é junto. Quer dizer, o eu é dependente de corpo e mente. Quer dizer, é vazio, por isso, portanto, né? É fogo, viu? Não sei, a gente tropeça muito tempo na mesma coisa, eu acho. E, viu, Gê? A gente pode fazer muitas práticas, estar cada vez mais próximo, não de realizações, mas de estar enxergando alguma coisa, né? Mas aí cai um peso em cima do pé, entendeu? E dói. Se é que você me entende. Entendo, claro. Eu entendo. Né? E dói, É nessa hora...
E dói. E aí, os 5 agregados caem ali naquela hora, naquela dor, porque cai tudo, né? Forma, sensação, percepção, formação mental, quando cai tudo. Ali naquela, puf, né? Então você está ali muito já no retiro, já 5, 6 meses, já num outro patamar, só que daí vem um martelo e cai no soledão, e dói. Né? Então a gente ainda está muito preso, né, nas coisas físicas, né? E isso gera dor de todas as formas. Dor no corpo sutil, no corpo mental e no corpo físico, né? Mas a gente pode ter percepções diferentes com respeito à dor, né, por exemplo, né? Agora, se cai um martelo no seu pé e machuca o seu dedão, ainda é uma coisa mais simples de você se livrar do que se alguém atirar um martelo no seu dedão. Porque aí é mais complicado ainda, né? Porque aí você não responder... Dói mais. E se for um amigo ainda que atirou o martelo, aí dói mais ainda, né? Então é muita coisa envolvida, né? Que a gente passa esse barbante aí que você falou, né? Mas é tudo isso que a gente precisa desmontar, né? Agora, nesse ponto... precisa desmontar, cara. A gente precisa desmontar, a gente não tem escolha. Assim, tava nesse livro... Esse livro é maravilhoso, na verdade. Chama The Heart of Compassion, do Diego Pense, né? E tem uma tradução também dessas 37 práticas do Bodhisattva que a Lúcia da Letra lançou, acho que é do Karmapa, e a Lúcia da Letra recém lançou, desse mesmo, se eu não me engano, comentário do Karmapa. Mas, é assim, é a contramão da nossa tendência, né? Então, é isso, tipo... Aqui ele conta uma história de um tempo que o Buda era uma tartaruga gigante. Uma tartaruga, gaça, ele já era um bodhisattva, mas ele nasceu como tartaruga. Pensa só, se a gente tem alguma... Né, onde é que nós vamos parar, né? Se o Buda nasceu como uma tartaruga... Mas ele nasceu como uma tartaruga e ele estava por perto de um naufrágio, sei lá, acho que um naufrágio, sei lá, e ele era bem grandão, uma tartarugaça, e muitas pessoas que estavam lá se afogando se apoiaram nele e ele foi para a praia nadando, levou a galera toda para a praia, salvou todas as pessoas. E daí ele foi parar na praia e um monte de mosca, não sei quantas 1000 moscas começaram a picar ele, que não deve ser mosca, deve ser um inseto qualquer, começou a picar ele. Aí ele tinha 2 possibilidades, ou se ele fosse para o mar, ele matava todos aqueles bichos de uma vez só, né? Mas ele, como um bodhisattva, ofereceu o corpo dele para os bichos comer, né? Então, assim, claro que né? É um caso, uma história um pouco extrema, assim, né? Mas é isso, a gente vem girando no Sansara, porque se alguém joga um martelo no nosso pé, a gente devolve. Por isso que a gente está aqui ainda, né? A gente não se convenceu ainda, ou entendeu que o caminho é não se render a essas respostas, né? A essas reações. Então, assim, mas qual que é a forma que tem a ver com esse assunto que a gente está falando agora, né? Trazendo para a sabedoria? É entender o quanto o nosso corpo, que a gente tanto preza, né? É impermanente, né? E precioso. A gente vai usar esse corpo para produzir o máximo de prática e sabedoria possível, mas é impermanente. E defender esse corpo vai nos manter no Sansara, né? Então a gente precisa trazer a sabedoria para apoiar essa vontade, esse desejo de contrapor, né, essas tendências de reatividade, que é o que mantém a gente no Sansara, né? Bruno, você ia falar alguma coisa, querido? Eu não deixei, simplesmente? Eu ia só, mas eu acho que eu só ia complicar mais, né? Nesse exemplo ali do martelo cair no pé ou de alguém jogar o martelo, quando o martelo cai no pé, eu tô me relacionando só com os meus 5 agregados, né? Eu até acho estranho de falar de meus 5 agregados, porque parece que eu tô dentro falando do negócio. É bem, meio estranho, assim. Eu mesmo. Mas enfim, né? Dá para entender. Eu tô lidando com isso. Aí quando alguém joga o martelo,
é como se eu multiplicasse a complexidade disso, né? Eu tô lidando com 10 agregados, como os 5 meus e os 5 da outra pessoa que jogou. Na verdade, não, né? Porque todas as percepções estão dentro da mente. Você está sempre lidando com os seus 5 agregados. Esse é o ponto. Então, quando, por exemplo, agora eu estou conversando com você e eu percebo que eu estou consciente e ao mesmo tempo você também está consciente da conversa, essa consciência que surgiu da conversa, que é um dos agregados, ela é trabalhável por mim e por você. Por mim, na minha consciência, por você na sua, né? É claro que a gente interage, obviamente a gente interage, mas a percepção que você tem de mim é sua, e a percepção que eu tenho de você é minha, né? Quer dizer, a gente surge para o outro dentro da nossa própria mente, usando o nosso próprio repertório, assim. O Lama diz que a gente tem a nossa própria paleta de cores, né? E a gente pinta a realidade com a nossa paleta de cores. E qual é o nível de influência de um no outro? Super grande, mas nunca é sozinha, né? Nunca é... Por exemplo, os mestres não tentam explicar um monte de coisa para a gente não entende, porque a gente não tem... Ainda a gente não tem base para aquilo gerar uma transformação. Quer dizer, eles podem dar vários ensinamentos super elevados para nós e pode ser que a gente não entenda uma bolhufas, porque não tem base para aquilo, né? Mas a gente pode, e o que eles tentam fazer é dar um ensinamento que a gente consiga se relacionar, a gente consiga se conectar. Então, precisa ter um karma qualquer, um mérito, né? Para poder se conectar com o que o mestre está ensinando. A gente também, quando a gente está lidando entre seres normais, tipo eu e você, se eu não tiver uma determinada estrutura kármica que seja tocada pelo que você está falando, pode ser que não tenha efeito nenhum. Se eu tiver uma estrutura kármica que você consiga, de alguma forma, tocar, aí pode ter um efeito super grande, entende? Mas depende, é sempre uma coisa conjunta, né? Nunca é unilateral, nem da minha parte, nem da tua. Assim, tem uma co-construção, né, das coisas. Mas para a gente reconhecer, por exemplo, para a gente reconhecer, olhar para o Lama e reconhecer ele como um mestre, então isso quer dizer que tem alguma marca que, como se o mestre já está identificado de alguma maneira mais sutil, só que com a presença dele isso fica evidente. Exatamente. As qualidades que a gente vê no outro, os defeitos que a gente vê no outro, são todas estruturas internas nossas, né? O Lama Wallace, ele fala assim, o Dalai Lama é a melhor parte de mim, ele fala. Porque as qualidades que ele consegue ver no Dalai Lama estão ao alcance da percepção dele, né? É a coisa mais maravilhosa que ele é capaz de perceber. É o Dalai Lama. Mas ainda assim, ele, por exemplo, pelo menos nunca disse para mim, eu nunca ouvi ele dizendo que viu o Dalai Lama como o Chenizig de 1000 braços. E a Kandrolá viu o Dalai Lama como o Chenizig de 1000 braços. Então, quer dizer, a percepção da Kandrolá, que é mestre do Alan Wallace, inclusive, né? Ela tem um grau de pureza, assim, vamos dizer, que permite que ela veja no Dalai Lama o Chenizig de 1000 braços, né? Mas porque a mente dela tem essa pureza, né? Porque a mente dela e ao mesmo tempo porque o Dalai Lama como o Dalai Lama reconheceu isso, né? Uhum. Não tem como ser aí. Nunca é unilateral, faz não, bastante sentido. Porque você pode, assim, ó, não sei se já aconteceu contigo, mas eu acho que não sei se isso aconteceu contigo, mas comigo aconteceu. Eu certamente vi coisas do Dalai Lama quando eu era mais nova, sei lá, criança, talvez. Mas nunca, sei lá, nem lembro, na verdade. Mas eu devo ter visto, né? Porque era muito... Mas eu teve um belo de um dia que eu vi o Dalai Lama e falei, uau, Dalai Lama! Né? Eu mesma. E aí a gente vê de pessoas diferentes, vem coisas diferentes no Dalai Lama, né? Uhum. A gente, que nem a Kandrolá vê o Chenizig de 1000 braços, o Alan Wallace vê a melhor representação possível de um ser que ele pode conceber,
E a gente vê o Dalai Lama e, sei lá, outras pessoas veem um tibetano que está querendo separar o Tibete da China e tem que ser assassinado. Entendeu? Cada um vê uma coisa. Uhum. É interessante isso. Eu faço terapia regressiva e a gente está numa investigação, eu estou numa investigação de procurar qual é a marca que me fez conectar com o Dharma. Daí eu comecei a me lembrar de sonhos de infância, de detalhes e de desenhos, um símbolo que eu comprei uma vez, um colar, e vai indo, assim, é bem interessante, né? Tipo, são objetos de investigação. Muito plástico, né? É difícil a gente rastrear também, porque, Bruno, o Alan fala isso, né? As perguntas que a gente faz sobre o passado são feitas no presente, né? Então, você está fazendo essa pergunta com a mente que você tem hoje, né? Então, hoje é capaz de você olhar para trás e falar, nossa, tinha um monte de sinais, não sei o quê, mas na época não eram, né? E também a gente edita muitas memórias. As memórias não são livro no papel, né? São editáveis, assim. Então, a nossa memória também, ela pode ser editada, né? A gente mistura coisas, a gente funde. Eu lembro uma vez, eu sempre conto essa história, uma vez um namorado meu começou a contar uma história que era minha, que tinha acontecido comigo, como se fosse dele. E ele achava que era ele que tinha vivido aquilo lá. Eu falei, meu, caramba, como assim? Você começa, né, ficar muito junto com a pessoa, as coisas começam mesmo a se misturar, né? Mas era como se a memória dele tivesse misturado com as coisas que eu tinha contado para ele. Sobre coisas que eu tinha passado, sabe? É muito maluco isso, mas é interessante, com certeza, é muito interessante. Vamos seguir mais um pouquinho? Então, essa história de designação conceitual é muito interessante, gente. Porque a gente não se dá conta, né, desse processo de designação conceitual. Então, a gente acredita muito na forma como a gente codifica o mundo, né? E a gente começa a se relacionar só com isso. Não enxerga mais o que está por trás do código. Não enxerga mais o que está por trás do nome, né? A gente vai se relacionando com as coisas como se elas estivessem postas, né? Como se elas não fossem plásticas, não fossem imutáveis o tempo todo. Isso é muito importante, né? De a gente começar a questionar, desmontar, né? O do John Limpa tem uma frase que eu adoro, que é fazer colapsar a falsa caverna das aparências. E é isso, a gente fazer colapsar todos esses conceitos super sólidos que a gente tem do mundo, das coisas, de nós mesmos, da nossa mente, de tudo, né? E aí é uma coisa interessante, né? Fica uma coisa interessante. Então, vamos seguir mais um pouquinho. A identificação da existência de qualquer fenômeno precisa envolver uma designação conceitual. Ao dizer que algo existe, acho que eu já li essa parte, né? Já. Nós extraímos aquilo que não é. A gente já leu essa parte. Deixa eu ver que tem um bate-papo. Você fala das contaminações dos objetos e das formas de relação. Puta, eu não sei, Adriele, em que contexto que é. Mas contaminação com certeza tem a ver com o que a gente... com a percepção, né? A nossa percepção. De ela ser mais ou menos livre, né? Ou de quanto a gente projeta a nossa percepção sobre as coisas, né? E daí é a forma como a gente acaba se relacionando com o objeto. Então é um processo super velado para nós, super oculto para a gente, né? O quanto a gente contamina os objetos, quanto que a gente projeta as nossas crenças e tudo mais sobre o que a gente vê. E nem acho que é fácil de eliminar isso no primeiro momento, assim, né? Nada fácil, mas se a gente pelo menos percebesse, né? Isso acontecer, soubesse que isso é assim, se todo mundo soubesse que cada um, como diz o Lama Wallace, né? Cada ser é o centro da sua própria mandala, né? Então cada ser enxerga um mundo diferente. Se a gente pelo menos lembrasse disso, soubesse que isso é assim, já resolvia metade da nossa encrenca com as pessoas, né? Mas
A gente não vê isso acontecendo. A gente acha isso, que o mundo é independente da nossa mente. Não é. Aliás, zero independente, completamente dependente da nossa mente, né? Vamos considerar um certo fenômeno, por exemplo, Elise. Vamos observar a Elise em oposição a outras coisas que estão perto da Elise ou coisas que a Elise tem. Por exemplo, ela tem um carro. O carro não é Elise. Ela tem uma blusa, mas a blusa não é Elise. Ela tem cabelo, mas isso não é Elise. Ela tem cabeça, mas não é Elise. Mas a Elise está lá. Podemos dizer que demarcamos a Elisa com essa designação conceitual e nós trouxemos a Elise como um fenômeno para o campo da nossa experiência. Mas o que existe além da designação conceitual de Elisa? Há um corpo, mas o corpo não é o mesmo que a Elise. O corpo é outra designação conceitual, que também tem partes. O que resta quando removemos essa grade de designação conceitual? Um corpo. O corpo também tem seus próprios componentes. Remova essa grade conceitual. Células, que também tem partes. Remova essa grade. Átomos. Remova essa grade. Elétrons. Remova essa grade. Né? Nada, né? Então, a gente vive nessa emaranhado de conceituações. E que são super úteis. Nenhum texto, nem o Lama, nem ninguém fala pra gente que isso tem que ser eliminado, né? Não é, o caso não é esse, porque enquanto a gente estiver nesse mundo, ele vai se relacionar com as coisas dessa maneira. O problema é que a gente não enxerga que isso é vazio, literalmente, né? Que é designado, que a nossa mente designa, com base em toda a nossa estrutura cognitiva, né? Deste momento, desta cultura, deste corpo humano, desse momento histórico. Tem tanta coisa que determina a forma como a gente vê as coisas, né? Mas a gente não acha isso. Havia uma suposição predominante até a virada deste século de que se você removesse todas as grades, ficaria com pequenos pedaços de matéria, como se fossem bloquinhos, né? Blocos básicos de construção do universo, que existem de maneira puramente objetiva. Todo o resto pode ser convencional, apenas configurações desses blocos básicos de construção, mas, na verdade, existe algo concretamente real ali fora. Então, se acreditava que existem partículas elementares, que são realmente existentes, né? Isso existe. O resto, e todo o resto, o mundo inteiro, são configurações desses bloquinhos, né? Mas neste século, a física chegou à grande revelação de que quando você procura esses pequenos blocos de construção, eles não existem independentemente do sistema de medição pelo qual eles são detectados. Em vez disso, o que é visto depende do tipo de construção conceitual que você traz para a investigação. Se você mudar o modo de investigação, verá algo bem diferente. E, além disso, as construções conceituais, por exemplo, luz como onda versus luz como partícula, não são nem mesmo compatíveis. Luz é onda e partícula, afinal de contas, né? Se você achar que a onda e colocar lá um instrumento que detecta onda, você vai encontrar onda. Se você achar que luz é partícula e colocar um instrumento que mede partícula, você vai encontrar partícula, né? Na luz, no mesmo fenômeno. Então, dá para dizer que não é onda? Dá para dizer que não é partícula? Não dá para dizer nenhuma coisa nem outra, porque depende da forma como você investiga, né? Uma coisa independente não pode ser ao mesmo tempo onda e partícula, pois as propriedades desses dois tipos de fenômenos são radicalmente diferentes. Em vez disso, no contexto de um sistema de medição, algo pode surgir como uma onda, em outro contexto, partícula, né? Mas quando tentamos identificar isso independentemente de qualquer sistema de medição, a gente não consegue nada. Chegamos de mãos vazias. Dá para dizer que é onda nem partícula, né? Se algo fosse autoexistente, resistiria à mais penetrante das análises, né? Por ser autodefinidor, você seria compelido a defini-lo exatamente como ele mesmo se define. Mas eventos dependentemente relacionados não existem dessa maneira. Para que possamos postular tal coisa existe, a própria afirmação é dependente da designação conceitual.
Por isso, já sugere uma natureza participativa. O que a gente considera existente, né? Qual é a matriz de conceitos que a gente usa para dizer que alguma coisa existe ou não? Diferentes matrizes, né, conceituais, nós vamos ter diferentes respostas, né? Então, tem sempre uma natureza participativa, assim. Em um nível mais profundo e mais fundamental, podemos desafiar a própria noção de existência versus não existência, que à primeira vista parece fugir do senso comum. A gente parece ter muita certeza do que existe e do que não existe, né? Por exemplo, pouco tempo atrás, o planeta Plutão foi descoberto. O senso comum insiste em dizer que ele sempre esteve lá. Nós só não sabemos disso. Por fim, conseguimos os instrumentos certos e descobrimos o que já estava lá, por si só, na periferia do sistema solar. Existe realmente um forte sentimento de que estava lá, autoexistente, e nós apenas o descobrimos. Mas por que a gente descobriu Plutão, né? Porque a gente desenvolveu instrumentos de medição para procurar planetas, né? Encontramos planetas. Se a gente tivesse desenvolvido uma tecnologia contemplativa para detectar consciências, talvez a gente tivesse detectado consciências, mas a gente não sabe. A gente não tem esse instrumento. A gente tem um instrumento para descobrir planeta. Então, a gente encontrou planetas, né? Então, Lama, eu não sei se ele vai falar aqui, eu acho que não. Ele falou num retiro que a gente quase desmaiou. Foi, sei lá, um retiro, acho que um dos primeiros que ele deu sobre Dzogchen, um retiro mais forte, assim, que ele falou que as respostas, que a gente não tem um passado, uma história do passado definitiva. Que o passado que a gente reconhece depende das perguntas que a gente faz, né? E a gente tem, historicamente, assim, ao longo da história da humanidade, a gente sempre fez perguntas sobre a natureza física dos fenômenos. Então, a gente sempre se preocupou em detectar matéria, em detectar coisas concretas. Então, a gente tem uma história de desenvolvimento físico. Tem um Big Bang, depois tem um planeta que esquentou e desfriou, e coisas físicas, né? Porque a gente faz perguntas que buscam essas respostas, né? Então, se a gente tivesse feito perguntas ao longo e várias culturas fizeram isso, né? Nós é que não fizemos, né? A cultura eurocêntrica não fez isso, mas várias culturas fizeram isso, né? Se preocuparam com a consciência, com os níveis de consciência, com as experiências de consciência, e tem respostas completamente diferentes. Então, a cosmologia budista, ela é super diferente da cosmologia ocidental, por exemplo, né? Porque ela faz perguntas diferentes, ela tem uma estrutura, uma matriz de conceitos diferente da nossa. Então, a história que a gente conta é diferente. O passado é diferente. O passado nosso, baseado na nossa cultura, é diferente do passado baseado na cultura indiana, por exemplo, né? É muito louco isso. Mas a gente é muito autocentrado, né? Então a gente acha que não é assim mesmo. Só tem uma forma das coisas serem, que é a forma como a gente vê. A gente não entende a participação do observador, né? E isso que a física andou demolindo nos últimos tempos, né? Determinando o papel que tem o observador naquilo que é observado. Mas o que queremos dizer com existe? Até mesmo a própria noção de existir não é autodefinidora, né? Ela não se define por si só. Está determinado o que é existir. 2 pessoas nos últimos dias compartilharam comigo experiências extraordinárias que tiveram e prefaciaram seus relatos dizendo: talvez tenha sido projeção minha, talvez não fosse real. O que queremos dizer quando afirmamos que algo existe e que outra coisa é apenas uma projeção? Os eventos que essas pessoas escreveram aconteceram para elas, né? Elas não estavam mentindo para mim ou criando algo do nada, elas estavam narrando experiências extraordinárias, tão precisamente quanto possível. Os eventos ocorreram, mas os fenômenos que elas observaram existem. Né? O que é existir, afinal de contas? A noção de existência é mais uma designação conceitual. Não é autodefinidora. Sempre que podemos apontar para um fenômeno e dizer aquilo existe, nós já trazemos a nossa estrutura conceitual para o jogo, porque as pessoas, de fato, têm noções diferentes do que significa existir. Quando dizemos existe, o significado depende do tipo de estrutura conceitual em que é afirmado.
Não é algo simplesmente apresentado a nós pela realidade. Assim, existe, é uma declaração relacional, não é uma declaração absoluta. Seja o que for, existe apenas como um evento dependentemente relacionado. Dependendo até da definição que eu tenho de existência, né? Essa é a verdade por trás de tudo que podemos trazer à mente, incluindo a mente, Deus, Buda, Dharmakaya, o cosmos, tempo, espaço, energia. Não há nada que seja autoexistente, algo que exista por si só, autonomamente, apenas esperando para ser passivamente descoberto por um observador? A resposta do Madhyamaka é não. Isso significa que tudo em todo o universo é apenas relacional, simplesmente uma questão de convenção? Não há o absoluto? Não há nada que transcenda a linguagem? Não há nada que transcenda os conceitos? Se respondermos sim, estamos usando a linguagem para reivindicar a existência de algo que transcende a linguagem, o que significa que não transcendeu coisa alguma. É muito louco, né? Como é que a gente vai falar sobre algo que é absoluto? Como é que a gente vai afirmar que alguma coisa é absoluta se a gente não tem uma definição disso na nossa compreensão, né? Do que vem a ser absoluto? Tem alguma coisa que transcende a linguagem? Sei lá. Dá para dizer que tem alguma coisa fora do espaço da mente? Às vezes a gente faz essa prática de shamatha com foco na mente, né? O Lama fala assim, agora leva a consciência leva toda a atenção para o espaço da mente. A gente leva a atenção para o espaço da mente. Tem uma fronteira no espaço da mente? Tem alguma coisa que você pode falar assim, ó, daqui para cá é minha mente, daqui para cá não é? Né? Ou, por exemplo, do universo. O que está fora do universo? E está onde, né? Como é que a gente pode falar que alguma coisa está além do universo? Onde que está? Se a nossa definição de universo é tudo que a gente é capaz de conhecer, não é? Então, é o tipo da discussão assim que precisa de referencial para ter algum sentido, né? Para fazer sentido, precisa de uma referência. Então, voltando para o aspecto de consciência que a gente estava conversando com o Darcy, que o Darcy estava trazendo, não sei o quê. Toda vez que os mestres estão falando para nós de Rigpa, da consciência de Buda, a gente não vai conseguir definir, porque é algo que está além do escopo da possibilidade da nossa mente conceber. Então, não dá para a gente falar nada daquilo. A gente não tem como perceber, como conceber aquilo, né? Algo que está além da nossa própria mente. Não é com essa mente que a gente vai descobrir o que está além da mente, né? Tem algo além da nossa mente comum, mente humana. Mas a gente não vai descobrir com a nossa mente humana, né? Não tem como. Como que seria isso, né? A gente vai precisar dar o salto para o outro lado para falar, uau, é mesmo, né? Que tem alguma coisa além da mente humana. Mas não é com a nossa mente humana que a gente vai reconhecer isso, né? Só Rigpa que vai reconhecer Rigpa. A nossa mente humana só vai reconhecer a nossa mente humana. E vai ter uma ideia assim, conceitual do que seja a mente do Buda, né? Há um ponto em que o pensamento e a linguagem devem ficar em silêncio. Esta não é uma negação do efável, é simplesmente uma recusa de jogar o jogo, de tentar fixar o inefável com a linguagem, de tentar usar a linguagem para explicar alguma coisa que está além da nossa linguagem, né? Então, o jeito é calar a boca mesmo, de fato, né? Não tentar ficar definindo ou conceituando, porque não tem conceito, não tem forma de definir. E a gente só vai perceber se a gente conseguir parar de tentar fazer isso. Enquanto a gente... O Lama fala assim, toda vez que você fala assim, entendi, Rigpa é tal coisa. Não é. Agora entendi. Não é. Então, o Buda, algumas vezes, quando algumas perguntas eram feitas para o Buda respondia como? O nobre silêncio. Significa o quê? Que o Buda não sabia a resposta? Não é, né? É que não tinha nenhuma resposta que, usando a linguagem, que fosse capaz de explicar o significado daquela pergunta. Então, a pessoa ficar com aquilo, né? Mas qualquer resposta que o Buda desse estaria errada. Isso é muito interessante, né? Que horas que a gente tem que calar a boca da mente?
e simplesmente se abrir para alguma coisa que está além da mente. A gente vai precisar aprender a fazer isso em algum momento, né? Senão é como se a gente ficasse escorregando, sei lá, no gelo, assim. Isso se torna muito interessante experiencialmente, sendo mais facilmente acessível se você puder estabilizar essa mente tagarela com a prática de shamatha. Se conseguir desenvolver algum grau de quiescência meditativa, ou, né, começar a sondar a natureza da identidade, a natureza dos fenômenos externos, ou até mesmo a própria natureza da consciência. Conforme você investiga, veja se é possível liberar até mesmo os conceitos de existente e não existente. Libere até mesmo aquelas construções mais conceituais. Veja se consegue mergulhar na experiência pura, deixando todas as estruturas conceituais para trás. A gente vai precisar aprender a fazer isso. Estamos brincando com a linguagem aqui porque estamos falando de uma experiência que nos deixou para trás, mas podemos perguntar, existe alguma experiência que deixa para trás todos os quadros conceituais, todas as ideias, todos os conceitos, todas as linguagens, todas as demarcações, isso e aquilo? Se a gente der alguma resposta para essa pergunta, não é, né? Existe algo que pode ser chamado de experiência não mediada, direta? A resposta budista é sim, sem dúvida. Mas o que isso significa? Como seria essa experiência direta? Vamos considerar os relatos em primeira pessoa de tal experiência. Das pessoas que passaram por isso, né? Elas vão tentar explicar para nós como é que é. Todos os relatos serão necessariamente inadequados. A experiência que transcende a linguagem e as estruturas conceituais não pode ser adequadamente descrita pela linguagem que transcende. Mas é possível dizer alguma coisa que seja significativa? Sim, essa experiência acontece. Essa é uma afirmação legítima. Você pode descrever o que acontece? Não. Mas você pode dizer o que não acontece. O senso de uma dualidade entre sujeito e objeto. A gente não sabe o que é isso. Esse senso de não... A gente não sabe o que é a não dualidade. Né? A gente não sabe. Mas a gente sabe o que é a dualidade entre sujeito e objeto. Então, uma coisa que transcende a linguagem não é isso. Então, enquanto a gente tiver um senso de dualidade entre sujeito e objeto, a gente não tá acessando o Rigpa ainda, né? A distinção entre eu meditante observando um objeto separado é dissolvida. A gente sabe o que é isso? Não sabe, mas a gente sabe o que é a dualidade entre o eu separado do objeto, não sabe? Então, a gente vai, como diz o Lama Santa, a gente vai dando passo para trás. Porque a gente não sabe olhar direto. Então, a gente vai olhando porque não é. Não é. E aí tem uma hora que é, né? Mas é pelos não és, né? Você pode dizer que a experiência envolve bem-aventurança, algo que nunca foi experimentado antes por você, mas bem-aventurança é o mais longe que se pode ir com a linguagem antes de recorrer à metáfora. É como o espaço vazio, é como a luz radiante, ela é não nascida, é espontânea. Todas essas são apenas metáforas, mas é o melhor que se pode fazer. Tem um livro do Tuku Orgen, que é o pai desses irmãos todos fraquinhos aí, né? Essa família fraquinha, Domingo Rinpoche, Tsoknima Rinpoche, Choknima, Tsoklin Rinpoche, que acabou de falecer semana passada, né? O Tuku Orgen tem um livro que chama, 2 livros, chama As It Is. São 2 volumes. É um livro só de metáfora. É impressionante, assim. Parece que ele passa o livro inteiro falando a mesma coisa, mas de formas diferentes, tentando explicar para a gente o que é, né? Mas por meio de imagens, assim, metáforas. E é lindo de ver, né? Você fica querendo experienciar aquilo, mas é só, por enquanto, só metáfora, né? Como se pode saber se é possível, através da prática, transcender o sentido de dualidade, transcender a linguagem, transcender a experiência mediada por conceitos? O que vocês acham? A única maneira é fazendo, né? E é esse o desafio. O Buda afirmou que isso é possível. Você não está preso à sua história pessoal, à sua própria estrutura conceitual e cultural. Você tem sua própria história pessoal, mas isso não é tudo. Existe também um elemento transcendente ao seu ser, que pode ser acessado experiencialmente. E vai além dos conceitos. A experiência é frequentemente descrita como consciência pura, mas não é a consciência como parte de uma dualidade, como mente e matéria. Não se encaixa na estratégia cartesiana. Se você acessar essa experiência mergulhando na natureza da consciência, então, ao sair dela,
poderá descrevê-la como uma consciência não nascida, espontânea, não dual, não construída, não fabricada. Além disso, quando as pessoas saem dessa experiência, elas falam do mundo inteiro, com toda a sua miríade de diversidade, surgindo dessa consciência primordial. Essa não dualidade é a base do ser. Quer dizer, é isso que a gente é, né? Essa abordagem, indo diretamente para a natureza da própria mente, é o caminho da sabedoria. No budismo Vajrayana, há também um caminho da energia, no qual se percebe a energia primordial sutil do ser. E ao percebê-la, você enxerga a não dualidade entre essa energia e a consciência primordial. Por fim, você alcança a realização de que energia e mente, em última análise, são não duais. E todo o universo, com toda a sua miríade de diversidade, sua complexidade, todas as suas muitas partes, galáxias, assim por diante, surge dessa energia-mente muito sutil. De um ponto de vista, manifesta-se como consciência. De outro ponto de vista, surge como energia. Mas, na verdade, são não duais. Quando a profundidade do insight necessária para uma experiência direta do absoluto é alcançada, o impacto sobre o seu próprio ser e mente é radical. Não é simplesmente um evento passageiro que se transforma em memória. Isso é radical e irreversivelmente transformador. Somente com esse insight, que invariavelmente é apoiado por um alto grau de estabilidade e vivacidade mental, ao retornar à realidade fenomenológica do isso e aquilo, a mente continua a ter um enorme poder de transformação sobre o mundo físico, porque conhece por experiência própria a maleabilidade essencial do mundo físico. É possível transformar a realidade física a partir do poder dessa realização. Então, tem essas histórias incríveis, né? De seres que manipulam o universo físico, porque eles aprenderam como é isso, né? Então, tem essa história de Milarepa, Guru Rinpoche, milhares de histórias, né? E para nós parece tudo história de conto de fada, né? Assim, umas coisas que a gente já fala, isso aí não é metafórico, isso aí não pode ser assim. Mas eu acho que não, desconfio que é assim mesmo. É possível transformar a realidade física a partir do poder dessa realização. Há maneiras mais fáceis de transformar a realidade física sem o poder pleno desse insight. Isso pode ser feito com shamatha apenas, o que não implica necessariamente essa profundidade de insight. Shamatha é uma modificação de um fenômeno natural, da consciência. Como luz ou energia, a consciência é um ingrediente básico da realidade. Em shamatha, você purifica, aperfeiçoa, direciona e fortalece a consciência. Assim como a luz é direcionada e poderosa em um laser. Então, a atenção, a mente dirigida, pode ser usada para remodelar e alterar a realidade física. Isso não requer necessariamente uma grande realização. Os tibetanos acreditam que também é possível alterar a realidade física chamando um aliado entre os seres sencientes não humanos. Se você perguntar se a experiência de consciência primordial existe, a resposta é sim. Mas tentar objetificá-la à medida que a experiencia, você não pode dizer que isso existe ou não existe. Não se pode dizer as duas coisas e nem nenhuma delas. Ela simplesmente transcende as questões. A questão não se aplica, porque a experiência transcende tudo o que possa dizer sobre ela. Quando falamos sobre a consciência primordial, ela parece ser algo que um dia descobriremos, algo que um dia poderá se manifestar e entrar no domínio da nossa experiência. Na primeira conferência do Mind and Life, em 1987, perguntaram ao Dalai Lama se nossa consciência primordial já está presente e operando. Ela se manifesta em meio à experiência do dia a dia, tomando café da manhã, indo para a cidade, ou isso é algo que talvez leve meses ou anos a fio para se manifestar? Essa é uma pergunta muito interessante. Antes de responder, vale a pena notar que, embora a consciência primordial possa ser enunciada, se diz que ela é auto-originada, absolutamente espontânea, sem esforço, não criada, não fabricada, natural, não construída, e a fonte de toda virtude. Essa é a fonte da compaixão, do insight do poder. A consciência primordial está manifesta e operando nesse momento? A resposta do Dalai Lama foi sim. Fazer essa descoberta é determinar algo que sempre esteve presente. Algo profundamente familiar. Essencialmente mais familiar do que qualquer outra coisa poderia jamais ser. É como voltar para casa. Assim, reconhecer a consciência primordial virá como algo absolutamente novo e profundamente familiar. Quando atingimos shamatha, só um pouquinho, deixa eu só fazer um comentário. A Lama Tsering,
esses dias, a Lamatsari, semana passada, sei lá, no ensinamento que ela estava dando, ela falava que... Ela falou de um jeito tão bonito, ela falou que a nossa mente é como se fosse gelo que depois dissolve na água quente, né? Ela estava falando de Guru Yoga, na verdade, né? Mas Guru Yoga é essencialmente se conectar com a consciência primordial, né? Representada pelo guru, mas é a própria consciência primordial. E ela fala que a prática de Guru Yoga dissolve, derrete o gelo em água, né? Eu achei tão bonita a gente sempre fala disso, a consciência primordial é água, consciência substrata é raspadinha e a mente comum é gelo, né? Mas esse jeito que a Lamatsari disse de a consciência primordial derreter a pedra de gelo, né? Tirar o frio, né? A coisa fria, assim, que descongela, eu achei super bonito. E putz, os mestres todos falam isso, né? Que é uma coisa muito familiar pra gente. Tem um vídeo, deixa eu marcar aqui para lembrar de postar. Tem um vídeo da Tenzin Palmo que é super engraçado. Nature of Mind. Que a Tenzin Palmo fala sobre a natureza da mente. Que é isso, né? Que é acessar a consciência primordial. E ela fala que a gente pode achar que é uma coisa muito uau, assim, né? Ela fala assim, a gente pode achar que vai sair, sei lá, explodir fogo de artifício, assim, quando a gente acessar o Rigpa, né? E a gente pode se decepcionar, porque o negócio tão óbvio, assim, tão familiar que a gente vai falar, não pode ser isso. É super bonitinho esse vídeo, depois eu vou postar, tá? Acho que eu mesmo que legendei faz um tempão. Chama a natureza da mente mesmo. Tudo assim, Jane, todo mundo já experienciou de alguma maneira Rigpa, só que não identificou isso. O Rigpa tá acontecendo o tempo inteiro, mas a gente não reconhece. Não é que a gente já experienciou, a gente está experienciando neste momento. Só que a gente está na forma de gelo. Mas H2O. Igual Rigpa, né? Na forma de gelo, está congelado. É dureza isso, né? Porque parece que o negócio... Eu acho que a gente vai se dar na cara quando a gente sabe? Como é que eu não... Como eu tava brincando com Darcy. Ai, que burra, não serve pra ela! Como é que a gente nunca percebeu, né? Eu acho que a gente vai se dar uns tapas na cara, né? Meu, como você nunca percebeu antes, né? É muito louco. Mas aí é super interessante de ver nesse livro do Gil Kent, ele fala isso, né? Quando a gente reconhecer isso, vai brotar uma compaixão assim, incomensurável mesmo, de pensar, meu, como é que a gente se bate tanto? Como é que a gente pode estar tão confuso, né? Tão atrapalhado, né? Não tem o menor cabimento o sofrimento todo que a gente sente, né? E com essa possibilidade de alcance da nossa mão, nesse momento, né? Que brota uma compaixão incontrolável, assim. Porque, imagina. É tipo, sei lá, a gente está numa sala super escura, todo mundo se batendo, sei lá, sem enxergar nada, e de repente você descobre que é só acender a luz. Por que não acendi essa luz antes, né? Por que as pessoas não acendem a luz? Um pouco, deve ser essa sensação, né? E aí deve a gente querer sair acendendo a luz de todo mundo. Como se fosse muito fácil. Bom, então a resposta da Lana foi sim. Então é como voltar para casa. Assim, reconhecer a consciência primordial virá como algo absolutamente novo e profundamente familiar. Quando atingimos Shamatha, é dito que conquistamos a atenção. Agora dispomos dela pela primeira vez. Uma vez que tenhamos conquistado a atenção, ela pode ser utilizada para explorarmos a natureza da realidade. Isso é feito com discernimento, com senso crítico. Agora que temos esse excelente instrumento de atenção, podemos uni-la à inteligência para investigar a natureza da realidade, a natureza da sua própria identidade, a natureza da própria consciência, qualquer coisa que desejarmos.
Investigando continuamente, acabamos transcendendo a própria atenção. Nos aprofundamos tanto que a atenção fica para trás. A atenção é uma habilidade da mente comum. Uma vez que a gente transcende a mente comum, a atenção ficou para trás também, junto com a mente. Transcendemos o conhecimento, mas não desfalecemos. Nós não nos tornamos uma não-entidade, né? A gente não deixa de existir. A gente transcende a objetificação, porque, em geral, quando usamos o termo conhecimento, nos referimos sempre a conhecimento de alguma coisa. Aqui não há mais conhecimento, não existe mais isso ou aquilo. Há algo que não é mediado, sem fronteiras, em que não podemos dizer que nós conhecemos qualquer coisa. Tudo essa linguagem perde todo sentido. Essa realização é uma possibilidade na prática do Madhyamaka. Os ensinamentos do Madhyamaka enfatizam os fenômenos objetificados e penetram a vacuidade da natureza essencial. Mas, à medida que avançamos nesse treinamento, ao final, transcendemos a atenção. Podemos também seguir o caminho do Dzogchen, a grande perfeição. Os ensinamentos do Dzogchen não enfatizam tão fortemente os fenômenos objetificados, submetendo-os à análise ontológica, de onde vem, isso, daquilo, mas enfatizam a liberação da mente subjetiva em uma consciência não modificada. Então, a pedra de gelo dissolvendo na água quente, né? Que é outra maneira de transcender a atenção e a consciência mundana e dualista. Quer dizer, não é investigando, tentando botar um microscópio na pedra de gelo, até entender que gelo é H2O. Não é assim. É deixando o gelo derreter na água, simplesmente, né? Liberando a consciência primordial. É realmente muito importante para nós sabermos que há pessoas nos dias de hoje que alcançaram essa realização. E digo isso com um grau enorme de confiança. Existem mestres maravilhosos ainda vivos. E se temos essa aspiração, não precisamos ter nenhum medo de chegar ao impasse pelo fato dos professores não serem bons o suficiente. O céu é o limite. Há professores disponíveis que podem nos conduzir ao despertar espiritual. É isso, terminamos. Agora vem para você. Mas assim, né, pessoal, esse capítulo é é só uma palhinha, né, sobre Prajna Paramita, sobre vacuidade, só para não dizer que não falei das flores, né? A gente precisaria se debruçar mais nesse tema para poder aprofundar mesmo, né? Perguntas, respostas, a urgência e a raridade do despertar espiritual. Então, pergunta: dada a imensa urgência das muitas crises enfrentadas por nossa comunidade global, existe alguma maneira de acelerar o processo de amadurecimento espiritual? A resposta: a maneira mais rápida é reunir tantas circunstâncias propícias quanto for possível. Se você tem diligência, mas não tem apoio material, pode ser difícil. Se você dispõe de bastante apoio material, mas não se compromete o suficiente com a prática, o avanço será lento. Se você dispõe de um ambiente favorável e muita seriedade, mas não tem um bom professor, levará mais tempo. Os professores servem para isso, para acelerar as coisas. Se reunirmos todas as circunstâncias ótimas para o amadurecimento espiritual, externas e internas, poderemos realmente avançar com muita rapidez e eficácia. É mais difícil quando você tem menos condições favoráveis e mais obstáculos. Não há um único conjunto ideal de circunstâncias para todos, mas podemos nos colocar nas circunstâncias mais favoráveis possíveis. Tenha em mente que também estamos engajados no mundo e em atividades significativas. Minha esperança é que não estejamos apenas matando o tempo ou tentando sobreviver. Um componente importante é ter certeza de que o que estamos fazendo no mundo também faça parte da nossa prática espiritual. Não apenas algo que precisamos fazer além da prática. Misturar tudo, né? A nossa vida comum com a prática. Assim, a prática por si só precisa ser implementada. Isso inclui a purificação de coisas como hostilidade, desejo sensual, expressão mental e assim por diante. Inclui atender aos 6 pré-requisitos e lidar com as 5 barreiras da chama, que falou lá no começo do livro. Purificação do autocentramento, todos os inimigos distantes das 4 incomensuráveis. A hostilidade, a crueldade, repulsa e atração, pessimismo e desespero. Uma vez que tenhamos alcançado algum grau de estabilidade e vivacidade, se não a realização de shamatha, é hora de cultivar compaixão e bondade amorosa, é hora de cultivar o insight. Se nos abrirmos à fé, estaremos abertos ao infinito. Uma vez que tenhamos atingido algum grau de shamatha, bodhicitta e vipassana, ou insight, o maior atalho é o vajrayana.
É dito por vários professores tradicionais que o Vajrayana não é para todos. O caminho do Bodhisattva, baseado em práticas como o cultivo do insight e da vontade amorosa, tradicionalmente, leva 13 incontáveis éons, desde o momento em que você se torna um Bodhisattva até se tornar o Buda. Se tornar um Bodhisattva não é participar do SEB. Se tornar um Bodhisattva tem uma realização direta da vacuidade, e uma Bodhisattva espontânea. Isso é se tornar um Bodhisattva. Algum grau de realização da vacuidade e Bodhisattva espontânea. Então, daí até atingir a iluminação, 3 éons. Mas não é a eternidade, mas é um período muito, muito longo e finito. E tudo bem, qual é a pressa? Se você desenvolver o insight e a bondade de um Bodhisattva, você terá uma vida significativa após a outra, prestando serviço e desenvolvimento de suas próprias virtudes. Essa é uma prática espiritual imensamente rica. E por que não saboreá-la? Se isso parece satisfatório para você, esqueça o Vajrayana. Você não precisa disso. Esse é um belo estilo de vida, vida após vida. E se são necessários 3 incontáveis éons, bem, por que não 6? Né? Porque só melhora, como uma flor se abrindo ao longo de uma eternidade. No entanto, é possível que você não consiga suportar a extensão e a profundidade do sofrimento neste mundo. Você pode ser atingido por uma sensação de urgência insuportável, um sentimento de que não basta ser um... Não é saco cheio do samsara, não é só isso, né? É uma urgência de eliminar o sofrimento, né? Então, não basta ser um Bodhisattva, de que realmente precisa se tornar um Buda, você precisa realmente se tornar um Buda o mais rápido possível. A motivação pode não ter nada a ver com as suas próprias circunstâncias pessoais. Como se você pudesse dizer, se fosse só por mim, poderia levar 3 incontáveis anos, não tem problema. Mas o bem-estar dos seres sencientes, a situação e o meio em que vivo tornaram-se tão absolutamente urgentes que 3 incontáveis anos é tempo demais. Se essa é a motivação, então prossiga para o Vajrayana. E esses 3 esses 3 infinitos éons poderão se condensar em uma só vida, ou em uma questão de anos. E existem professores hoje em dia capazes de ensinar o Vajrayana. Dalai Lama é um deles, e há vários outros. Muitas pessoas entram na prática do Vajrayana sem essa motivação. Elas simplesmente pensam, um atalho, vou por aqui, porque tomar o caminho mais longo... Por que tomar o caminho mais longo quando você pode pegar um atalho? Né? Ou podem achar o Vajrayana interessante, ou gostam de um lama que ensina o Vajrayana. Existem muitos tipos de motivação. E, geralmente a gente entra com uma motivação entortada mesmo, né? Em qualquer caminho. Então pode ser que você vá para o Odh Shaolin e vê aquela prática lá de Drupchen, sei lá, aquelas práticas de Macumba Vajrayana, e fala, sim, é isso, maravilhoso. E beleza, só porque você achou bonito. Mas aí você entra e pode ser que você fale, putz, é realmente esse o caminho. Então não é que essas motivações... A gente vai entrar com uma motivação esquisita de qualquer jeito, né? Dificilmente a gente vai entrar no Vajrayana e falar assim, eu quero libertar os seres muito mais rápido, eu preciso ser Buda rápido. Não é bem assim que a gente entra. Então, mas a gente, ao longo do tempo, a gente precisaria, né, acertar a motivação. Se a motivação não está correta, o estado de Buda não será alcançado. Né? Enquanto a gente não acertar a motivação, não vai rolar. Assim dizem os professores com quem estudei. O insight e a qualidade da motivação são essenciais. Caso contrário, você está no programa errado. O Vajrayana é para pessoas que são tão insuportavelmente movidas pela compaixão que precisam se desenvolver na direção do estado de Buda e dispor do poder, da sabedoria e da compaixão que a iluminação traz consigo já, né? E, claro, precisará de algum grau de samadhi. Caso contrário, né, concentração, uma mente capaz de se concentrar. Caso contrário, você simplesmente não conseguirá. Você começa a fazer uma prática de sadhana, daqui a pouco você está pensando no como é que você vai fazer a ceia de fim de ano. Né? Não tem como. Essa é a descrição tradicional do Vajrayana, dada por eminentes professores bastante tradicionais. Outras pessoas podem dizer que o Vajrayana é para todos, e elas os convidarão sem demora. Talvez estejam certas. Mas não foi isso que eu ouvi. E tudo que posso fazer é relatar o que eu ouvi dos melhores professores que eu conheci. Hoje em dia, a coisa está tão louca, né? Que o que era impensável nesse tempo aqui que o Lama escreveu esse livro, está acontecendo. Tipo, o Lama Garchen Rinpoche deu um ensinamento, uma iniciação ontem e hoje pela internet, né? Imagina, antigamente essas iniciações eram, o praticante ralava para conseguir receber uma iniciação. Agora, se você ligar a internet, acabou. Só que não é assim, né? Você está vendo lá a iniciação, você está recebendo a iniciação, é outra conversa. Mas, assim, está muito mais disponível para a gente, né?
Tudo está muito mais disponível, em tese, né? Está disponível para a gente acessar, né? Agora, se a gente vai realmente se conectar e extrair benefício, aí é outra questão. Segunda pergunta. É um enigma para mim, porque, apesar da nossa própria essência, a joia no lótus que está dentro de cada pessoa, a compaixão dentro de cada pessoa, a iluminação tem um histórico ruim. As estatísticas não são muito boas. É possível nomear um punhado de seres iluminados ao longo de toda a história registrada. Talvez haja mais, e eles não recebam tanta cobertura quanto as más notícias. Mas por que são tão raros, quando é o que todas as religiões buscam, de sua própria maneira? Resposta. Pode ser útil concentrar-se nos vários graus de realização ao longo do caminho, em vez de no número de pessoas que alcançaram a iluminação. Quer dizer, não é 0 ou 100, né? Tem vários graus de realização. É verdade que uma proporção muito pequena de todas as pessoas alcançou a iluminação, mas há muito espaço entre um ponto e outro. Estou confiante de que um número significativo de pessoas, muito mais do que podemos suspeitar, atingiu uma realização profunda, podendo não ser imediatamente necessário que elas proclamem seus insights. Pode ser apropriado em uma determinada vida, ainda manter a descrição, ter influência direta apenas sobre algumas pessoas. Eu lembro que uma vez eu vi uma fala super, acho que foi uns 3 anos atrás, do Karmapa, falando que ele não aguentava mais o tanto de compromisso que botavam para ele fazer, que ele precisava fazer prática. Porque ele falava assim, ele é o 17º Karmapa, né? Ele falava assim, eu não tenho a realização dos Karmapas anteriores, eu preciso praticar, e eu não consigo. Eu sou Karmapa, então todo mundo me chama para fazer isso, fazer aquilo, outro, eu preciso... Até agora ele não deu esse break, assim, né? Mas acho que qualquer dia desses o Karmapa vai dar uma sumida, igual sumiu o Mingyur Rinpoche. Então, às vezes, é difícil. O Mingyur Rinpoche, antes de fazer esse retiro que ele fez e quase morreu e se iluminou, né, claramente, antes de ele fazer isso, ele já era um baita mestre, né? Já tinha uma realização incrível. Mas era o Mingyur Rinpoche, ele teve que fugir do monastério dele para poder fazer retiro. De verdade, ele fugiu de noite, assim. Não sei se vocês leram Apaixonado pela Vida. Se vocês não leram, vocês têm que ler, porque é incrível esse livro dele, né? Ele conta essa história, né? Que ele fugiu do monastério, quase morreu, e foi assim, ele narra a experiência dele de quase morte, né? Mas ele já tinha um alto grau de realização. E era o Mingyur Rinpoche. Então, às vezes, proclamar muito as realizações que tem é uma treta, né? Porque a pessoa começa a ter um monte de responsabilidade que vem junto com isso, né? Então, sei lá, deve ter um monte de yogi perdido por aí ainda, sei lá, não sei onde, lá, praticando, a gente nem sabe. E eles nem querem que a gente saiba, né? Tem uns filmes interessantíssimos, assim, sobre... Eu não lembro bem o nome desse filme, mas é um jornalista que saiu pelo Tibete, assim, pelas montanhas, procurando conversar com as pessoas. Aí, às vezes, o cara encontrava uns seres, assim, batia na porta, aparecia um velhinho todo velhíssimo, assim, pobre de tudo, e era um poço de amor, assim, um negócio que você chorava só de ver a pessoa, né? Uma pessoa que ficou, sei lá, 60 anos praticando bondade amorosa. Ninguém nem sabe que a pessoa existe. Deve ter uma porrada, isso no budismo. Imagina nas outras tradições ainda. Hoje é a quantidade de barraquinha amarelinha que tem no Tibete, incrustada nas montanhas, é impressionante. É uma coisa assim que você olha, você fala, não. E as pessoas estão ali por meses, anos e décadas. Estão paradas ali, naquela barraquinha, que é nada mais do que um por um. Estão ali. Mas você olha, você perde de vista. Você perde de vista aquele monte de barraquinha ali, daquelas montanhas gélidas dos Himalaias. Elas estão ali. Quem que são eles? Sei quem são. Eles estão praticando. Budas, né? A gente nem sabe. Mas, assim, é super legal a gente pensar isso, né? Que não é uma coisa, não é 0 ou 100, né? Fala as pessoas que ninguém dava nada e na morte. Exatamente. Que nem a mãe do Mingyur Rinpoche. A mãe do Mingyur Rinpoche é um caso desse aí. Em geral, as mulheres dessas gerações, últimas gerações de grandes mestres, as mulheres, ninguém estava nem aí com as mulheres. E elas eram grandes yoginis.
Né? Só vai descobrir quando a pessoa morre. Aí, daqui a pouco, ficou o arco-íris. Imagina. Negócio... Tem muita coisa que a gente não sabe, né? E nem precisa saber, na verdade, porque não é o ponto isso, né? Mas é importante a gente entender isso, porque a gente pode ter esse tipo de desânimo. Falar, pô, deve ser lá, ter 3 gatos pingados que ralaram a vida inteira. Como é que eu vou conseguir alguma coisa? Eu aqui, né? Tentando fazer retiro uma semana e não consigo. Então, a gente pode se desanimar, né? Mas não é bem assim. Então, a maioria das pessoas do mundo, incluindo muitos budistas, não está conscientemente interessada na iluminação. Talvez isso aconteça mais tarde, dizem elas. A noção de que uma vida humana possa ser radicalmente transformada nesta vida e que os potenciais da compaixão, do discernimento, do poder da mente possam ser plenamente desenvolvidos, não é tão comum. Quando as religiões se tornam institucionalizadas, que acontece quase invariavelmente, as instituições parecem se sentir ameaçadas por essa possibilidade, né? Então, Jesus fez algumas alegações extraordinárias sobre o potencial da vida humana. Ele nos desafiou, por exemplo, sede vós, pois perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mas imagina se os padres queriam isso. Não queriam, né? Eles eram como é que fala? O telefonista ali que fazia a conexão, né? Não queria que as pessoas acessassem direto. Então, as instituições atrapalham a vida da gente também. Mas a maioria dos cristãos chegou à confortável conclusão de que isso é impossível. Nós nos identificamos e tomamos refúgio em nossas próprias limitações, ocultando assim os nossos potenciais mais profundos. Muito do histórico ruim da iluminação tem a ver com o meio em que nós vivemos. A visão de mundo que é aceita sugere que as nossas capacidades são extremamente limitadas, sendo que a maioria da ciência parece confirmar isso. A mente humana é apenas uma refulgência do cérebro, afirmam os cientistas. A teologia cristã nos diz que somos intrinsecamente falhos, a gente já nasce pecando, né? Além disso, a mudança é possível somente através da graça, como se nada pudéssemos fazer a respeito. Eu não acredito que tenha sido isso que o Cristo disse, muito pelo contrário. Uma visão caridosa da teologia cristã reconheceria que a entrega ao poder de Deus poderia abrir a possibilidade para essa transformação radical. Ela diz com certeza isso. Uma visão menos caridosa seria um total desempoderamento dos seres humanos. A ciência materialista tem sido igualmente incapacitante. Estamos sendo desautorizados pelas duas principais fontes de autoridade que temos em toda a nossa civilização. É claro que há pessoas excepcionais que nos inspiram e encorajam a acreditar que realmente temos uma profunda capacidade de transformação e de crescimento espiritual, mas elas são raras no mundo de hoje. Você encontrará budistas que dizem que não se pode realmente mudar muita coisa agora. Só é possível ser um estudioso, é um tempo de trevas, e o mal no mundo é forte demais para que se possa fazer muito a respeito. Essa questão foi trazida à atenção do Dalai Lama por um conhecido meu. 20 anos atrás, numa audiência privada, ele fez essa mesma queixa. O Dalai Lama disse que isso é um absurdo. Esta é uma era degenerada? Sim, isso é verdade. É um momento sombrio? Com certeza. Há muito mal e aflição no mundo e parece estar em aceleração? Com certeza. É um fato observável. No entanto, se alguém se dedicar às práticas de maneira adequada, essa pessoa tem a mesma chance de se transformar quanto teria em uma era mais benevolente. Quando se trata de cada pessoa, a oportunidade de estar presente. Dalai Lama sempre cita o Milarepa, né? Que se a gente praticar como o Milarepa fez, a gente vai alcançar a mesma realização que o Milarepa alcançou, né? Hoje o Karmapa falou do Milarepa, né, Valminha? Você assistiu hoje, Valmar? O Karmapa falando do... o Karmapa... Gente, o Karmapa, se vocês puderem, tá gravado, com certeza, as traduções aí dos ensinamentos que o Karmapa tá dando sobre Gampopa, né? E ele passou esses 3 dias contando história, até agora ele só contou história, desde o Tilopa até agora ele chegou no Gampopa, né? E passou pelo Milarepa. Então, o último ensinamento que o Milarepa deu pro Gampopa foi mostrar a bunda dele, que parecia uma bunda de macaco, que era uma bunda completamente ralada, de tanto ficar sentado na pedra, porque não tinha almofadinha naquele tempo, né? Ele tinha uma escara desgraçada, assim, né? Foi a última, o Gampopa indo embora, assim, para fazer o retiro dele, o Milarepa mostrou a bunda pro Gampopa. Que era para ele se ligar quanto que precisava mesmo de praticar, né? Então, se a gente ralar a bunda literalmente como Milarepa, não é palavrão, é verdade, isso aconteceu, né? A gente vai ter mesmo uma realização do Milarepa, né? Mas estamos aqui, né? Qual é o peso do papel que o ambiente à sua volta desempenha? Nós não somos apenas animais sociais. Podemos até mesmo escolher viver em isolamento, mas somos seres conscientes, envolvidos com outros seres neste universo. Nós somos influenciados por ideias de outras pessoas, seus julgamentos, suas normas, seus valores, seus estilos de vida, suas expectativas.
Se nos associarmos estreitamente com pessoas comprometidas com a ideia de que há muito pouco espaço para o crescimento espiritual, será difícil não sermos influenciados por isso. O Buda declarou que a prática espiritual consiste inteiramente em escolher os companheiros. Essa é uma das nossas grandes liberdades, que possamos valorizá-las e tirar o máximo proveito. Fim. Acabamos o nosso livro deste ano. Esse último capítulo foi meio rápido, né? Mas mesmo que a gente fosse mais devagar, acho que não ia ser suficiente para a gente se aprofundar mesmo nesse tema da sabedoria. A gente precisaria de mais tempo, um outro texto, né? Enfim, mas é a essência mesmo desse tema, acho que está nesse capítulo aí. Bom, amorzinhos, acho que é hora da gente dedicar os nossos méritos, né, desse estudo do nosso grupo, de renovar os nossos votos de sanga, né, de companheiros de caminho, porque esse é o último ponto que o Lama destacou nesse livro, é muito interessante, né? A gente faz muita diferença a gente ter a sanga, né? Que é como se a gente, todas as nossas relações que não são relacionadas ao Dharma, elas de alguma forma nos distraem. É duro a gente pensar isso, né? Mas é verdade, né? Todas as relações que a gente tem que não são relacionadas ao Dharma, se a gente não tiver muita firmeza, assim, uma motivação bem direita, né? A gente acaba se distraindo. Como a gente vai ver no nosso próximo estudo, né? Tudo a gente pode trazer para o caminho. E é esse o nosso trabalho, na verdade. Acho que o nosso próximo estudo ele é muito importante, assim, né? O estudo que a gente vai fazer sobre o texto de transformação do próximo livro, né? Que é isso, trazer tudo que acontecer com a gente para o caminho. Mas assim, é um trabalho que a gente precisa fazer porque a gente está rolando no meio da nossa vida, com todos os relacionamentos, trabalho e tudo que a gente faz na vida. Então, a gente precisa disso, mas a gente precisa de muita firmeza, a gente precisa de muito apoio, na verdade, para segurar a onda, né? De não se perder, né? Nas relações, nas expectativas dos outros. Não é fácil, né? Então, o apoio da sanga é o caminho todo, na verdade, né? Certo, amores? Alguém quer fazer algum comentário, reclamação, dúvida, alguma coisa, qualquer coisa, antes da gente fazer a dedicação? Então você falou do Karmapa, né? Aí hoje ele estava contando uma parte da vida do Gampopa, e aí então ele falou que se eu ouvir que o Gampopa ele fez muita prática de bodhicitta, né? Então era bodhicitta, 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 e ele foi atingindo diversos estágios assim. Mas aí chegou um ponto que o Gampopa ele queria muito conhecer o Milarepa, né? E aí ele ainda não conhecia, e aí ele começou a criar uma urgência de meditar, porque ele ia conhecer o Milarepa. E nessa que ele criou essa urgência, e aí digamos assim, eu entendi assim, um autocentramento da própria prática dele, porque ele ia conhecer o Milarepa, ele perdeu as realizações que ele perdeu assim, né? Nele, né? Então você estava falando de expectativas, né? As expectativas dos outros e também as nossas, né? Que às vezes são bem autocentradas, assim, né? Com certeza. Milarepa deu uma canseira no Gampopa, né? Para ele se orientar, né? Tirar esse obstáculo da frente dele, né? Da alta importância. Muito interessante, pessoal. Muito legal esses ensinamentos do Karmapa. Acho que são 6 dias, né? Ele vai dar acho que mais 3 dias, se não me engano. Ou mais 2 dias. É até o dia 3. Até o dia 3. Ele está desde antes de anteontem, né? Hoje foi o terceiro dia, eu acho. E esses 3 dias ele só contou as histórias dos mestres. É muito legal, né? É muito, muito legal.
E é curto. Ele não fica. Ele é bem. Agora, hoje o tradutor para o inglês, eu não sei nem como que o tradutor para o português se virou, porque o tradutor para o inglês parecia que estava com sono, não sei, ele se perdia um pouco, daí enrolava, ele é inglês, então é um inglês desgraçado britânico, assim, hoje eu sofri para entender. Eu perdi um pouco hoje. Tava difícil, eu cliquei num link antes de chegar no tradutor português que tinha uma pessoa falando em francês. Não sei se você... Zero. Zerrou. Não, só inglês, olha lá, hoje foi difícil. Mas é isso, amorzinhos. Então vamos fazer a dedicação? Com todo o nosso coração, assim? Então vamos lá. Peraí, deixa eu abrir. Não acredito que eu fechei a Santana, peraí. Santana. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que declamam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possa a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite. Imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações, poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possa o supremo bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, tens enviados que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de erros. Ganrira Weko Rejin Kansu Pandandewa Malo Jumene Cherezi Wantenzin Tatsoe Japekau de Bardo Tenjuchi. Ganrira Weko Rejin Kansu Pandandewa Malo Jumene Cherezi Wantenzin Tatsoe Japekau de Bardo Tenjuchi. Padmasambhava, que alcançou o Kaya da imortalidade por meio do conhecimento, do amor e do poder da Assembleia Infinita das Três Raízes, que é a emanação suprema do poderoso Senhor da Dança, tenha uma vida estável e leve suas atividades iluminadas à perfeita consumação. Time Kone Pema Sambhawa Tsatsum Rajan Chinsenu Pai Gajiwan Chucho Gitru Pekuku Seten Chinzen Trintartin Show. Time Kone Pema Sambhawa Tsatsum Rajan Chinsenu Pai Gajiwan Chucho Gitru Pekuku Seten Chinzen Trintartin Show. Você recebeu sua herança, as bênçãos da intuição iluminada da linhagem suprema. Você cuida de mim e de outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Lama de grande bondade, possa você usufruir de uma longa vida e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas. Donjo Gompe Jin La Papo Toda Sone Drotse Weje Zum Edin Chen La Meko Tseta Tene Me Junto Che Doi Ombru Shu.
Donjo Gumpe Jin La Papo Toda Sonye Drotse Weje Zum Edrin Chen La Me Kutse Tatene Me Junto Che Je Doyon Drushu Tempa Tu Andor Je Chan Chen Dangyo Kansan Zin Pe Makarai Tenzin Kebo Shape Tempa Dandre Trinida Shindu Selvaze Takodrola Jampe Charchen Akeo Sandra Menan Tendu Tsikan Alan Mola Si Shedrapa Ki Kebo Shempu Shape Tengurchi Zanlin Chidam Ke Parnucho Subir Teni Yuta Por Seu Zepa Lapon Que Kiku Tsezetrin Gietro Contar Pelando Tripate. Aqueles que sustentam os ensinamentos do professor Shakyamuni, do grande Vajradhara de Padmasambhava, que guarda todos os segredos dos vitoriosos, possam suas vidas ser longas e possam eles iluminar os feitos do Buda como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, por incontáveis éons afortunados, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. No Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos vitoriosos como o sol e a lua. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres em seu caminho para a liberação. Que a grande tradição da Bhajantirakshita, do Mestre Padmasambhava e do Rei Trisson Deutsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar através dos três tempos. Quem Lopjo Sun Ringo Che Zanling Sassun Chapa Jojo Sun Adamidra do Sungeleshu. Amores, feliz ano novo para todo mundo. Você também, Jane, para todo mundo. Obrigado. Beijão. Olá, depois você manda esse link do Karmapa, por favor? Mando. Eu tenho, eu ponho no grupo. Eu tenho, já ponho já. Tá bom. E olha só, pessoal, a gente volta então em fevereiro, né? A nossa prática aqui. Deixa eu ver que dia que vai cair a primeira quarta-feira de fevereiro. Vai ser dia 3 de fevereiro. Né? É isso? Quando que a gente volta? As práticas do SEB? Fevereiro, né? Então, até lá, seria bom todo mundo comprar o livro, se vocês se animarem, né? O livro que a gente vai estudar. Porque não tem eletrônico, só tem no papel, não tem e-book. Então, quem quiser acompanhar com um livro próprio, vai precisar ser no papel. Então, demora um tempinho, né? Qual vai ser o nome do livro? Por favor, Meditação, Transformação e Yoga dos Sonhos. Eu posto depois o link também para vocês comprarem. É da editora Bodhisattva, é nosso. É nosso. Tá bom? Eu posto lá no nosso grupo. Tá bom, Fofurás? Então, obrigada pela companhia e ano que vem tem mais. Obrigada, Gê. Tchau, pessoal. Tchau, Gê. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite, gente. Feliz ano novo. Tchau, beijo.